PGR denuncia o deputado Gustavo Gayer ao STF por injúria e racismo. Noiva acusa Zé Trovão de agressão e recebe medida protetiva da Lei Maria da Penha. Isso só nas últimas 24 horas, meu povo. Puro suco espremido, coado e pasteurizado do bolsonarismo da família tradicional brasileira, não é mesmo? Bolsonarismo é e sempre foi isso. Ele é essa bravata moralista, ele é masculinismo, ele é tosquice. Ainda assim, é o maior fenômeno político do Brasil desse século. Dados, Instituto, tirei do meu cu, mas com fortes indícios de serem reais. Seria esse mix de necrochorume, então, a receita do sucesso? Gustavo Gayer, ele é um notório bravateiro da tropa bolsonarista. Começou como youtuber, divulgador de fake news, um dos agitadores de atos antidemocráticos, e hoje é deputado federal graças a esse surf da extrema-direita. Já tem diversas suspeitas pairando sobre ele, sobre irregularidades, inclusive entre elas uma que dá conta de que ele estava usando dinheiro público do seu gabinete para pagar aluguel de imóvel aonde era sediada empresa privada dele. Isso para falar de uma das suspeitas e não me estender muito. Em junho, o Gustavo Gayer fez participação em um podcast desses que adora receber Nazi Pardo para gerar corte de WhatsApp. Pasmem! O ariano Gustavo Gayer foi a esse espaço para falar sobre África. Falar que é graças à baixa cognição dos povos de África que os regimes ditatoriais prosperam por lá. Como se a África fosse uma coisa só, como se o povo fosse uma coisa só, e como se o governo do continente inteiro fosse uma coisa só. Não satisfeito, ele foi para as redes sociais e dobrou a aposta. Ele atacou o ministro Silvio Almeida também, com o mesmo cunho racista, usando as mesmas afirmações para dizer que a cognição do ministro era baixa e que por isso ele aderia a um governo criminoso e autoritário como o de Lula. Então ele está sendo duplamente denunciado pela PGR ao Supremo Tribunal Federal, primeiro por injúria falando do governo Lula, chamando Lula de criminoso, segundo pelo racismo, que está sendo apresentada essa denúncia em pleno dia da consciência negra ao STF. Então, agora o Gustavo Gayer corre o risco de receber as 3 batidinhas na porta da PF e acabar talvez até perdendo o seu mandato. Vamos ver como é que esse negócio se desenrola. Zé Trovão. Bom, Zé Trovão, né, gente? Esse já foi diplomado deputado federal usando tornozeleira eletrônica, para vocês não esquecerem. Um dos ícones do Zap Zap bolsonarista, foi um grande agitador propagandista dos atos antidemocráticos, um dos caras que incitou o povo contra os ministros do STF e um dos que prometeu aos caminhoneiros carentes do Jair um estado de sítio em 7 de setembro de 2021. Se vocês não lembram, tá na tela para vocês aí. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Fizemos parte dessa. Conseguimos estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá. Conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte. Viemos para Brasília. Levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Deu errado. Agora, o caminhoneiro sem caminhão, defensor da moral dos bons costumes e da família tradicional brasileira, recebeu uma medida restritiva que proíbe ele de se aproximar da noiva, Ana Rosa Schuster, atual ex-noiva, e que também autoriza reforço policial caso necessário. Ana Rosa registrou ocorrência por agressão doméstica, que teria ocorrido nesse último domingo, dia 19, em um apartamento funcional da Câmara dos Deputados que é cedido ao Zé Trovão para que ele possa residir enquanto legisla. Segundo a ocorrência da Ana, aspas, o relacionamento sempre foi abusivo, permeado por violência psicológica e ofensas constantes. A mulher afirma que foi empurrada e sufocada durante a discussão. Mas ok, mais 2 episódios, dessa vez consecutivos, de moralismo bolsonarista desprovido de moral, e sendo exposto a público. Mas por que essa gente violenta, tosca, ainda assim faz tanto sucesso e se elege para os maiores cargos do legislativo brasileiro, né, gente? Eu poderia parar o vídeo por aqui, dizer, pois é, eu avisei, ou fazer uma punchline lacradora fodona, sobre como a esquerda e o campo democrático são moralmente superiores, como nós somos mais legais do que a direita, e ainda assim fazemos menos sucesso, enfim. Mas eu acho que para isso já tem muito canal, muito analista, muito tuiteiro também, gravando platitudes do tipo bolsonarismo é ruim. Eu quero ir mais fundo, eu quero tentar entender o fenômeno e refletir sobre ele. Dia desses, o Leandro Demore e o César Calejon foram no podcast Inteligência Limitada e falaram um pouco sobre isso. Eles trataram de diversos assuntos, mas um deles foi
do porquê do sucesso da extrema-direita, né? E aqui no caso do Brasil, dos bolsonaristas, e, enfim, provocaram uma reflexão muito legal. Eu vou deixar o link de um dos cortes aqui na descrição do vídeo, para que, se vocês não viram, assistam depois. Mas quem assistiu a live de segunda-feira comigo aqui sabe do que eu tô falando. De acordo com eles, resumidamente, tá? Um dos motivos desse sucesso que a direita tem é as respostas rápidas que eles oferecem, né? No mercado de ideias, as ideias de extrema-direita são as mais baratas e mais fáceis de entender. É simples, atende a alguns anseios da população, aparentemente, pelo menos, né, à primeira vista, ainda que sejam as piores respostas possíveis. Tipo, privatiza tudo que melhora, coloca lobistas no poder e pronto, acaba a corrupção. E assim a gente vai, né, nesse debate antissistema, afinal o sistema é podre, né, e nisso, basicamente, a direita e a esquerda concordam, ainda que o caminho e a resposta sejam totalmente diferentes. Nesse jogo político-econômico, né, a pauta moral que os bolsonaristas se agarram, ela só serve de ponta de lança mesmo, né, para furar o tecido social. O que eu quero dizer com isso? Tu conquista corações e mentes com discursos do tipo aborto é ruim, ou não quero que minha filha divida o banheiro com uma trans, e a partir daí, logo em seguida, as pessoas já entraram no funil e já estão repetindo conteúdos do tipo privatiza tudo que resolve. Então, tu entra pela pauta moral e acaba seduzido até defender a pauta econômica também. Aqui no campo da esquerda, a gente procura responder a essas questões, mas a gente acaba se digladiando com esses conceitos simplistas que a direita oferece, e com essas respostas simplistas também. Nesse processo, nessa batalha de informação e nessa batalha que a gente enfrenta diariamente, a gente acaba complicando às vezes no discurso. A gente faz um discurso ou muito rebuscado, muito acadêmico, ou a gente faz uma busca implacável pela inclusão, que acaba forçando uma patrulha ideológica sobre pessoas que nunca tiveram contato com conceitos do tipo inclusão, igualdade de gênero, debates raciais, enfim. E essas pessoas acabam se sentindo repelidas, né, por as respostas que a gente oferece. E o pior, né, a resposta que a extrema-direita oferece para o fim do sistema, ela é muito simples, né, enquanto que se você perguntar para 5 militantes diferentes qual é a resposta para o fim do sistema, para a superação do capitalismo, nós vamos ter aí umas 10 respostas diferentes, cada uma dependendo de um contexto, cada uma dependendo de uma ponderação, dependendo de uma condição favorável ou desfavorável, e por aí vai. É muito barato comprar uma ideia de extrema-direita nesse contexto, né, nesse sentido. Mas então qual é a solução? Não sei. É fácil repetir platitudes, eu vou repetir mais uma vez. É fácil vir aqui embaixo nos comentários e dizer a solução é voltar para a base. Eu nunca saí da base, tá? Não sei vocês. Eu sou dirigente sindical, eu converso diariamente com a base, eu debato diversas questões e tento trazer conceitos da luta de classe para as pessoas que estão, nesse momento, absorvidas pelo trabalho. Percebem? No campo do trabalho, pelo menos, do trabalho de base sindical, no fazer sindical, as pessoas já estão tão absorvidas no seu dia a dia que dificilmente te dão atenção quando você leva o jornal para conversar com elas. Então, que dirá te dar atenção e concordar contigo, né? Então a gente faz um trabalho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? De tentar pouquinho a pouquinho ir conquistando mais corações e mentes. Imagina num espaço mais, como é que eu posso dizer assim, num espaço mais bruto, num espaço mais, num contexto pé no barro mesmo, vamos dizer assim. Imagina isso na base social, quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, com ONG, ou um trabalho de atendimento à população, qualquer que seja, um trabalho voluntário, é muito mais difícil trazer esse debate para as pessoas, né? Então não adianta trazer aqui respostas simples, porque elas não são. A gente precisa refletir sobre esses assuntos e pensar saídas, né? Mas o problema está dado. Eu queria que vocês comentassem aqui agora o que vocês acham, o que vocês pensam sobre o que eu comentei aqui, e se vocês assistiram Inteligência Limitada ou não, e o link que eu deixei para vocês aí. Quero pedir para vocês também que ajudem o canal se vocês puderem. Tem o Pix aqui embaixo, tem o Seja Membro, tem o Superchat, tem o Valeu Demais. Todas são formas válidas de ajudar o canal aqui financeiramente para a gente tentar continuar esse trabalho, tá? Então considere ajudar esse canal que está começando a engatinhar. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Todos os dias, 20 horas, estamos ao vivo aqui no canal, tá bom? Grande abraço.